A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Meus irmãos, eu estou um pouquinho melhor, mas não ainda 100%. Fiquei com medo de entrar ao vivo, meus irmãos, e eu acabar passando mal, amém? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Vamos em frente, que nós vamos vencer, né, meus irmãos? Todo mundo tem as lutas, né? Todo mundo, né, meus irmãos? Quando não é com enfermidade, é com financeiro. Quando não é no financeiro, tem a luta com os filhos, ou com o marido, ou, né, dentro de casa, né? No grupo familiar ali, tem algum problema. Sempre, meus irmãos. Toda família tem um problema. Amém? Não é só eu, não é só você. Amém? Toda a família, meu irmão. Todo mundo, todo ser humano que está nessa terra passa por aflições, por dias maus, por problemas. Amém? Então jamais pense que você é o único que está sofrendo. Porque como diz na palavra do Senhor, os nossos irmãos por aí também sofrem, né? Meus irmãos, com essas guerras aí, ó, quantas crianças foi mutilada por causa de bombas, né? Então tem sofrimento no mundo, né, meus irmãos? Todo mundo tem ali que passar pelas aflições, né, dessa vida, né, meus irmãos? Então Jesus venceu o mundo, né? E nós também venceremos, porque o Espírito Santo está conosco para nos guiar, né, meus irmãos? Você quer vencer batalhas espirituais, se você quer vencer batalhas, né, no trabalho, porque existe, meu irmão, existe. O mundo espiritual é mais certo do que todas as coisas, meu irmão. Nós estamos no mundo físico, mas o mundo espiritual existe, o mal existe, o bem existe, amém? E o bem só tem nos caminhos de Jesus Cristo, amém? Nós não estamos livres de passar por aflições, mas nós temos a certeza que se nós perseverar, se nós andar em obediência, seremos salvos, nós não morreremos, mas viveremos eternamente, né? Agora, aquele que, né, não busca Deus, que busca só maldade, fazer ruindade, vai colher, né, meus irmãos, a morte eterna, né? Infelizmente, né, meus irmãos? Mas você quer vencer batalhas? Coloque Deus na frente. Olha só. Você pode ser fraquinho, franzininho, mas se você colocar Deus na frente, você vence qualquer batalha, meu irmão, minha irmã. Como Davi. Davi era o menor da sua casa, como Gideão. Amém, meus irmãos? Davi não tinha estrutura para ser soldado do exército. Davi não tinha aparência de soldado. Amém? Glórias a Deus. Não tinha força. Amém, meus irmãos? Mas o poder dele estava em Deus, porque ele colocava Deus na frente das batalhas. Então Davi venceu muitas batalhas. Por quê? Porque ele soube buscar a Deus. Ele não ia porque ele tinha força. Ele não ia batalhar porque ele tinha força. Ele ia batalhar porque ele tinha fé no Deus que ele servia. E se nós ter fé, meu irmão, no Deus que nós servimos, meu irmão, nós vencemos muitas batalhas nesta vida. Então coloque Deus na frente da sua vida, da sua casa, da sua família. Coloque Deus em primeiro lugar, porque assim nós vamos vencer batalhas espirituais, né? Batalhas terrenas, dias maus, né, meus irmãos? Nós temos que aprender a colocar Deus na nossa frente, não ir pela força do nosso braço, porque se Davi fosse
derrubar o gigante com a força do braço dele, com a força dele, o tamanho dele, meu irmão, ele tinha sido esmagado. Amém? Pelo que diz a palavra da Bíblia Sagrada, ele era pequenininho, franzininho, não tinha nem tipo, vamos dizer assim, de homem, né? E ele foi no exército vencer o gigante. Por que que ele venceu o gigante? Por que que ele não teve medo de enfrentar o gigante, meu irmão? Porque ele tinha fé no Deus que ele servia. Ele tinha fé no poder do Deus dele. E é isso que nós temos que ter. Nós temos que ter fé no Deus que nós servimos, para que nós venhamos receber de Deus as bênçãos sem medidas. Nós precisamos crer que os nossos problemas são menores, porque o nosso Deus é maior. Eu não sei o que você está passando, meu irmão, mas se você colocar Deus na frente e crer que Ele tem poder para fazer muito mais do que você pensa ou imagina, e ter fé, meu irmão, e saber esperar o tempo de Deus, amém, esse gigante da sua vida vai cair. Olha Deus falando. Amém, meus irmãos. Satanás, ele tem um monte de arma, né? Ele usa um monte de arma contra nós, meu irmão. Satanás está ao nosso derredor, estudando, amém, meus irmãos, estudando uma maneira de te vencer, de te derrubar. Mas se você sempre está com Deus, coloca Deus na sua frente, meu irmão, não há gigante que fique de pé na sua frente. Você vai vencer. Como Davi venceu o gigante Golias, né? Se eu não estou enganado. Amém, meus irmãos. Ele venceu o gigante, o filisteu. Amém. Glórias a Deus. Deus, ele é maravilhoso. Olha aqui diz a palavra e presta atenção para você ver como o mal, ele usa um monte de ferramentas para nos deter. E nós só precisamos de uma. Nós só precisamos de uma pequenininha fé naquele que nós servimos. Porque Davi teve fé em Deus e colocou ele na frente. Olha que diz lá em 1 Samuel, versículo 17, capítulo 17, versículo 45. Olha que diz a palavra do Senhor e presta atenção como nós só precisamos de ter fé naquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Satanás tem um monte de ferramentas para nos paralisar, para nos derrubar, um monte de pratos coloridos do mundo, amém, meus irmãos? Para nos levar para a morte eterna, para sofrer junto com ele. Mas nós só precisamos de um, do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que não perde batalhas. Oh, glória a Deus! Você vai vencer, minha irmã. Você vai vencer, meu irmão. Porque você crê no Deus que você serve. Por isso que você está aqui, ouvindo a palavra dele. É porque você tem fé. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, né? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Está vendo como é que o mal vem para cima de nós? Com muitas armas, ele vem com muitas artimanhas para nos tirar. Amém, meus irmãos? O foco que é os caminhos do Senhor. Mas nós vencemos o mal. Por que nós vencemos o mal? Porque nós temos poder? Porque nós temos força? Não. É porque nós temos um Deus que tudo pode. Eita, glória a Deus. Você vai vencer, meu irmão. Você vai vencer, minha irmã. Amém. Esse gigante vai cair por terra. Em nome de Jesus, eu recebo. Eu tomo posse. Amém, meus irmãos. Que o gigante que está na minha vida vai cair por terra. Amém? Glórias a Deus. É isso que nós temos que ter, fé. Com espada e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém, meus irmãos? Satanás, ele levanta para cair na presença de Deus. Amém? Esse gigante não vai cair porque nós somos fortes, porque nós somos bonitos, porque nós somos, temos sabedoria, não, meu irmão. Amém? É porque nós temos o que os filisteus não têm, que a multidão não tem. Nós temos Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que não perde batalhas. Amém, meus irmãos? Por isso que eu e você vamos vencer. Assim que nós colocar Deus em primeiro lugar. Amém, meus irmãos? Qual que é a preferência? É Deus. Primeiro lugar é Deus. Coloque Deus na frente das suas batalhas, que você vai ver que essa situação financeira vai melhorar, que essa situação na sua casa vai melhorar, porque os gigantes vão cair por terra. Meus irmãos, eu até hoje não vi nenhum justo que ora, que clama ao Senhor, que busca, que coloca Deus na frente, vencer, perder batalhas. Não, meu irmão, não perde, porque o Deus dos exércitos está conosco. E ele é maior do que está com os outros. Nós vamos vencer, meu irmão. Deus chamou você como Davi para vencer batalhas. E não é uma só, não. É várias. Porque Deus é a nossa força. O Senhor é nosso escudo. Oh, glória a Deus, aleluia. Você vai vencer. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Mas nós precisamos ter fé como Davi. Davi colocou Deus na frente, o Senhor dos Exércitos. Ele não foi sozinho, por isso que ele não teve medo. E o cristão, quando tem fé, meu irmão, não tem medo do vento, da tempestade, não tem medo de nada, porque ele sabe que ele tem um Deus poderoso. Amém, meus irmãos? Quanto mais conectado com o Pai, melhor vai ser a sua vida. Você sabia dessa? Que quanto mais você ora, mais perto está do Senhor. Você sabia que quanto mais você se esforça na presença de Deus, para não errar, para não pecar, mais Deus cuida de você, mais Deus se agrada. Então comece agora a colocar Deus na frente das suas batalhas, mas deixe na mão do Senhor, não tire, porque tem pessoas que colocam as batalhas, os problemas na mão de Deus e depois começa a ficar ansioso, não sabe esperar o tempo do Senhor e quer tirar para resolver os problemas. Tem coisas que é para você fazer. Tem coisas que só Deus pode fazer. Amém, meus irmãos? Então faça a sua parte. Ore, clame, jejua, busca. Amém? Aí tô falando, meus irmãos. Se eu tivesse entrado ao vivo, é o nervo. Eita, nem vou cortar o vídeo, nem vou editar. Vai desse jeito. É os nervos. Amém, meus irmãos? Mas eu creio que Deus está no controle da minha vida, da minha saúde, da minha casa, de tudo. Porque eu entreguei minha vida a Deus. Amém, meus irmãos? E nós vamos vencer esse gigante. Eu vou vencer o gigante que está na minha vida e vocês vão vencer o gigante que está na sua vida. Porque nós temos um Deus poderoso. Nós só precisamos ter fé, acreditar na palavra do Senhor, que o gigante está caindo, glórias a Deus, e vai cair. E já caiu em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?
tenha fé como Davi. Vai vencer batalhas, coloque Deus na frente, porque a nossa força vem do Senhor. A nossa força vem de Deus, meu irmão. Nós não temos forças para lutar e vencer guerras espirituais, mas Deus tem. Muitas das vezes nós chegamos no final do túnel nesse mundo, aonde não há saída para a nossa vida, mas o nosso Deus tem saída para todas as coisas. E nada que é impossível para mim e para você é possível para Deus, porque nada é impossível para o Senhor. Tudo é possível para Deus. Então Deus tem jeito para a sua saúde, Deus tem jeito para esse problema familiar, Deus tem jeito para esse marido, para essa esposa, para os seus filhos, Deus tem jeito para mudar vidas, Ele mudou a minha. Amém, meus irmãos? Ele mudou a minha vida, Ele me transformou. Meus irmãos, se Ele não tivesse me transformado, você acha que eu estaria adorando ao Senhor com tantas dores que eu estou passando? Mas jamais. Eu não tinha paciência. Eu não tinha paciência de nada. Amém, meus irmãos? Hoje eu tenho. Amém, meus irmãos? Deus me trouxe paciência. Deus me trouxe fé. Deus me trouxe esperança. Deus me trouxe nova vida. Amém, meus irmãos? Ainda falta coisas para mudar, sim, porque é um processo. A gente não muda por completo da noite para o dia. É um processo a cada dia. E cada dia Deus está te transformando. Amém, meus irmãos? Não saia da presença de Deus, porque nós vamos vencer batalhas. É com Deus na nossa frente. Nós vamos vencer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Que fiquem todos na paz do Senhor. Se possível, deixe seu joinha, amém, para ajudar o canal, né? Ajudar o irmão Adilson a semear palavras aí, né? Glórias a Deus. Meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, amém. Se assim Deus permitir, né, meus irmãos, eu estar melhor, né? Daí a gente vem ao vivo amanhã, tá, meus irmãos? Eu peço desculpa, né, aos irmãos aí, porque os nervos não é brincadeira, meus irmãos, e a dor também atrapalha muito, né, meus irmãos? Vocês viram aí na cena, né? Eu nem cortei, nem vou editar vídeo, tá? Mas do jeito que tá. Amém, meus irmãos? Fica todos na paz do Senhor Jesus.